A Débora está defendendo a dissertação de mestrado intitulada Percepções de Medalhistas Olímpicas sobre sua relação com a matemática. O trabalho foi orientado por mim. E na banca a gente tem as professoras Gisela Pinto, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e as professoras Raquel Scarpelli, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Rural e a Unirio, respectivamente. Tudo bem por aí, meninas de Raquel? Não estou vendo vocês. Tudo Tudo bem, bem, graças a Deus. Então, beleza. tudo Então, bem. obrigado. Débora tem em torno de 30 minutos para fazer uma apresentação, sem falar correndo, né? Eu Falando vou tentar. devagar, que a gente entenda, em 30 minutos. E aí depois a gente Tá, vai ouvir a Raquel e a Gisela, não sei bem ainda em que ordem. Tá bom? Boa tá, apresentação, fica tranquila, vai dar tudo certo, só sucesso. tá bom. Oi, gente, obrigada por estarem aqui. Como a Agnes falou, o título da minha dissertação é Percepções de Medalhistas Olímpicas sobre a sua relação com a matemática. E pronto, foi. E a questão da nossa pesquisa principal é quais são as percepções de alunas premiadas na UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, sobre a sua relação com matemática. E a partir disso, nosso objetivo geral é investigar possíveis relações entre estereótipos de gênero e excelência em matemática a partir da UBMEP, tendo como objetivos específicos, primeiro, identificar que emoções e crenças as chamadas meninas olímpicas têm com relação à matemática e como essas crenças estão entrelaçadas com as desigualdades de gênero. Segundo, analisar de que forma a aula de matemática influencia no desenvolvimento dessas emoções e crenças. E terceiro, entender que características são mais valorizadas entre essas colaboradoras e como podem estar enraizadas em estereótipos de gênero. E aí, para isso, a gente trouxe no nosso referencial teórico algumas definições de gênero que a gente se ampara, principalmente da professora Guacira Lopes Louro e das Marias de Souza e Fonseca, que elas falam que o gênero é essa construção social do que se constitui masculino e feminino. Então, a partir do que se fala sobre homens e mulheres e do que se vê como masculino e feminino, surgem estereótipos como mulheres são mais competentes no uso da leitura e da escrita e homens são melhores do que mulheres em matemática, ou o cuidado é algo próprio da mulher e o controle é algo próprio do homem. E esse tipo de coisa acaba colocando a mulher como aquele ser irracional, né? O ser que não raciocina e marcando a inferioridade e incapacidade feminina como verdades absolutas. E aí, para ilustrar como que esses estereótipos se refletem na sala de aula, mais especificamente no começo disso, eu trouxe para vocês verem um trechinho da Lei Geral de 1827. Vou ler rapidinho. O artigo 6º. Os professores ensinarão a ler e escrever as quatro operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais da geometria prática. Tá. Agora, o artigo 11º. Haverão escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas. E o artigo 12º. As mestras que vão ensinar essas meninas, além do declarado no artigo 6º, que foi aquilo tudo, de ler, escrever as quatro operações, geometria prática, ok, mas com exclusão das noções de geometria e limitando a instrução da aritmética só às suas quatro operações, ensinada também para as nossas meninas as prendas que servem à economia doméstica. Mas isso eu estou falando só de 1827. Quando a gente traz para um cenário mais recente, a pesquisa da professora Heather Mendes, que lá em Londres, ela entrevista estudantes que fazem parte de escolas que têm aquela dinâmica de aprofundamento, né, de matemática. Os estudantes optam por fazer aulas avançadas de matemática. E aí, com esses estudantes, ela percebeu que eles separam as pessoas boas em matemática, as pessoas não tão boas assim, como opostas, e associam cada grupo desses a determinadas expressões. Então, ela apresenta que eles falam, por exemplo, que os números são opostos às palavras, que o pensar é algo oposto ao escrever, que a rapidez é oposta à lentidão, aquela pessoa naturalmente capaz é oposta à pessoa que se esforça, que trabalha duro para conseguir, e o raciocínio como o oposto de quem calcula. E essa professora, ela percebeu também que nas falas deles, eles associam essas características ali da esquerda, da pessoa boa em matemática, também ao que é dito como masculino aos homens, enquanto o resto cabe a nós, mulheres, né? Mas quais seriam, então, as consequências disso? Primeiramente, a ameaça do estereótipo. Falando de uma forma geral, sem ir para o nosso caso específico de início, a ameaça do estereótipo ela acontece quando já existe um estereótipo negativo acerca da habilidade de um grupo. E uma pessoa que faz parte desse grupo se encontra em um cenário, em um contexto em que essa habilidade pode ser julgada. E aí, nesse momento, a performance dela é realizada sob pressão, né? Ela fica tensa, podendo interferir no seu desempenho.
Então, trazendo para o nosso cenário, por exemplo, a gente tem esse estereótipo de que as mulheres não são boas em matemática, ou que os homens são naturalmente melhores do que as mulheres em matemática. Isso faz com que uma mulher, quando vai fazer uma prova de matemática, além daquela ansiedade mesmo, daquele nervosismo que todo mundo tem de prova, de fato, a prova de matemática bota medo, todo mundo fica com medo. Mas esse estereótipo já rotula que ela não vai bem, que ela não é boa, cria essa pressão maior, pode interferir no desempenho dela, porque interfere na autoeficácia dessa pessoa. Que a autoeficácia, de acordo com Bandura, é esse julgamento pessoal que uma pessoa constrói acerca da sua própria capacidade em relação a uma determinada situação. Mas não é falando do desempenho dela em si, se ela vai bem ou se ela não vai bem, mas sim na crença que ela tem acerca daquilo. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre sobre o que se pesquisa sobre isso, principalmente a participação de meninas nas Olimpíadas e masculinidades e feminilidades na aula de matemática da educação básica, a gente fez duas revisões bibliográficas. Nessas revisões desse trabalho, dessa pesquisa, a gente leu dois artigos que divulgam, né, projetos que incentivam a participação de meninas nas Olimpíadas. Infelizmente, eles não relatam passo a passo do que eles fazem, de fato, nos projetos, focando principalmente nas consequências disso. A gente também viu, falando de Olimpíadas, o trabalho da professora Sucupira, que foca nesse ponto de vista de docente sobre essa participação de meninas nas Olimpíadas de Matemática. E é interessante, assim, perceber que nas falas dessas professoras e professores, eles pontuam que os meninos, eles são bons mesmo, eles são melhores mesmo, e as meninas são fracas. Então, eles já fazem essa separação, né, de meninos e meninas. Agora, pensando fora do ambiente de Olimpíadas, o trabalho de Matos foca nas percepções de estudantes que ainda estão terminando o ensino médio. Na pesquisa dela, ela percebeu que muitos estudantes já têm esses estereótipos enraizados nas crenças deles mesmo, como eles enxergam o mundo. Apontando que, por exemplo, os homens têm um cérebro maior do que as meninas, do que as mulheres, e é por isso que eles são melhores em matemática, desde a educação básica, já carregando isso. No trabalho de Xavier, ela também, assim como Sucupira, fala dessa percepção docente, né, com as diferenças entre meninos e meninas, no caso mais amplo ali da sala de aula. E, novamente, ela vê essas caixinhas, né, que criam para meninos e para meninas, que as meninas são muito esforçadas, os meninos são mais safos, na hora eles se viram. As meninas são organizadinhas e os meninos fazem tudo do jeito deles. Mas no trabalho de Pinheiro, que também vê docentes, ele coloca de uma forma diferente. Ele põe os professores e as professoras em uma roda de conversa e apresenta enunciados sexistas de avaliações externas. Enunciados que colocam, por exemplo, as mulheres sempre nesse lugar do cuidado, do zelo, dona do lar, que faz compra no mercado. E os homens são, sei lá, astronautas, trabalham fora, são engenheiros. E esses docentes nessas rodas de conversa, eles questionam isso, e questionam o que eles podem fazer para mudar isso e quais são os impactos. Então, nesse outro cenário, os docentes já têm essa percepção é, que é ruim, né, desses estereótipos. Mas agora falando da minha pesquisa. Inicialmente, a nossa ideia era reproduzir a pesquisa da professora Heather Mendes no cenário carioca. Mas a gente não tem aqui esse contexto de que aulas de matemática avançada os alunos escolhem fazer, não é algo da nossa realidade. Mas faz parte da nossa realidade as turmas de preparação para Olimpíadas de matemática. Infelizmente, pós-pandemia, muitas dessas turmas se desfizeram ou continuam, mas num contexto que um dia tem 5 alunos, no outro tem 20, no outro tem 3. Essas turmas não são fixas, então a gente não conseguiria fazer uma imersão nelas. Então, nós entramos em contato com a coordenação do BMEP e eles nos abriram as portas do PIC. O PIC é o Programa de Iniciação Científica Júnior, que promove para estudantes premiados no BMEP a oportunidade, né, de continuar os estudos com a matemática, mas uma matemática mais avançada. E aí, a UBMEP autorizou que a gente enviasse uma carta de apresentação da nossa pesquisa, da nossa proposta, para as meninas premiadas no UBMEP de 2021 e ou 2022, que participaram do PIC em 2022 e ou 2023. O PIC é sempre no ano posterior à premiação. E dessas 56 meninas que demonstraram interesse, nós enviamos um formulário eletrônico e obtivemos 38 respostas. O nosso formulário tinha como objetivo colher as informações básicas sobre elas, entender como era a relação delas com a matemática, conhecer suas experiências e percepções na aula de matemática e identificar suas perspectivas de futuro. E eu trouxe aqui para vocês um gráfico que dá para a gente ver como que elas se dividiram, assim, que meninas foram essas, né?
Felizmente, a gente teve a participação, a colaboração de meninas de todas as regiões do Brasil, e infelizmente, só uma do Norte, por exemplo, e muitas no Sudeste, mas a gente já ficou feliz que teve pelo menos uma de cada. A gente também trouxe aqui a raça e cor que elas se autodeclararam, né? Como todas as perguntas eram abertas, as meninas poderiam responder como elas quiserem, como elas queriam. Duas meninas responderam que são negras, sem identificar se elas são pardas ou pretas, mas a gente colocou o dado aí. E, infelizmente, a gente não conseguiu fazer uma análise interseccional de região e de raça e cor, porque, apesar da gente ter esses dados aqui, essas informações, a gente não conseguiu relacionar isso com as outras respostas, elas não foram suficientes para a gente fazer essa análise. Mas então, a análise. Nós lemos todas as respostas e fomos percebendo esses temas emergentes. E aí surgiram emoções e crenças, que são esses sentimentos e angústias que as meninas relataram para a gente com relação à matemática, com relação às aulas, com relação às provas de matemática. Além disso, a gente falou um pouco sobre o papel social da aula de matemática no que diz respeito a essas crenças das alunas sobre elas, sobre as capacidades delas. E, além disso, nós focamos em entender também as percepções das alunas sobre o que elas definem como uma pessoa boa em matemática. Então, só para vocês entenderem, eu coloquei sempre primeiro a pergunta copiada e colada do formulário mesmo, uma pergunta, e embaixo tem as respostas das meninas. No finalzinho da resposta, entre parênteses, tem um nome, tem a idade da menina, a cor que ela se declara e a região que ela vive. Esse nome não é o nome verdadeiro das meninas, a gente, obviamente, foi prezar pela preservar a identidade delas, mas a gente, no texto corrido, colocamos uma tabela com todas as 38 meninas e vários nomes. Esses nomes são de matemáticas ou educadoras matemáticas. Então, lá vai ter a Hipátia, a John Clark, mas eu preferi deixar para as falas das meninas que mais apareceram, que estão aqui também, estão no texto, de pessoas que são um pouco mais próximas de mim. Então, aqui vocês vão ver nomes de professoras que me deram aula de matemática, seja na educação básica ou na graduação, de colegas minhas, professoras de matemática, que estão bem próximas, que eu admiro muito também, ou de pessoas que eu admiro um pouco mais à distância, mas que mesmo assim estão mais próximas que Hipátia, por exemplo. Então, vamos para a análise. Quando a gente pergunta, você fica nervosa, insegura, ansiosa ao fazer prova de matemática por ser de matemática? Inicialmente, quer dizer, a maioria das meninas falou que não, elas ficam tranquilas, é um ponto forte delas, elas demonstraram esse alto senso de autoeficácia, tudo tranquilo. Mas mesmo todas essas meninas sendo premiadas na UBMEP, e a maioria em outras Olimpíadas científicas também, algumas ainda falaram que sim. Por exemplo, a Denise disse, um pouco, eu fico com medo de acabar indo mal, mesmo sabendo o conteúdo, eu fico meio nervosa por isso e ansiosa pelo resultado. A Anete fala, sim, às vezes sei como faz o exercício, mas por causa do nervosismo eu erro. Já a Eliane falou assim, como me preparo e venho estudando, me dedicando para melhorar meu desempenho nas provas, principalmente Olimpíadas, fico insegura ao realizar a prova. Tenho medo de errar uma conta que eu acertaria se não estivesse sob pressão e nervosa. E aí é muito interessante que a gente percebe que todas elas percebem que elas sabem, elas têm aquele conhecimento, mas mesmo assim elas ficam nervosas. Então a gente percebe que essa validação da premiação ela não é suficiente para excluir a ansiedade que elas sentem durante a prova de matemática, né? Que muitas vezes pode ser gerada pela ameaça de estereótipo, que acaba rotulando as mulheres como não boas em matemática. Agora, quando a gente pergunta, você acha que tem um negócio na minha frente. Você acha que os alunos meninos, acho que é isso, são mais confiantes na aula de matemática? A Maria Laura fala. Acredito que sim. Percebo que são mais confiantes para responder as questões em voz alta e coisas assim. Mesmo a pessoa não indo também na matéria ou não estando certa a resposta. Acho que seja por não ter uma pressão tão grande em cima deles. Se você perguntar para qualquer menina, ela vai dizer que tem medo de falar a resposta errada. Já que precisamos saber fazer as coisas direito. Para eles não tem tanto problema se errarem. Não vão se sentir tão culpados. Queria destacar para vocês também que a Maria Laura, ela foi uma menina que, numa outra resposta, ela falou que que constantemente ela se questiona se as áreas têm ciência, tecnologia, engenharia, matemática, se essas áreas das ciências ditas exatas são para ela, quando ela sente dificuldade em alguma prova de matemática. Apesar da Maria Laura não ter falado que me questiono se essas áreas são para mulheres no geral, ela ter falado dela especificamente, a gente consegue perceber que a origem dessa crença é pela
pelas dificuldades que ela sente durante a prova de matemática, que é a disciplina que constantemente é dita, né, como mais apropriada para homens. E esse estereótipo, como falar mente, esse estereótipo faz com que as mulheres e as meninas não sintam que a matemática é para ela, que elas não se sintam boas nessa disciplina. Então, quando a Maria Laura relata que a dificuldade que ela sente durante a prova faz com que ela questione se é apta ou não para essas áreas, é possível sim concluir que essa dúvida surge por ela ser uma mulher. E nessa fala que a gente vê no slide, a gente consegue perceber que ela sente, né, que é como se ela, como se eu, é como se a gente precisasse saber fazer as coisas direito sempre, como se a gente não pudesse errar. E aí, quando a gente vê a Ana Teresa, ela fala, sim, muito mais. Parece que eles têm menos medo de errar. Enquanto as meninas só falam a resposta de uma pergunta em voz alta, por exemplo, se tem certeza absoluta que estão certos. Muitas vezes eu sei a resposta das questões perguntadas pelo professor, mas eu prefiro não falar e sussurros para minha amiga. Já ocorreu de menino escutá-la se repetir para o professor. Eu tenho medo de estar errada e as pessoas me chamarem de burra e sabe tudo ou confiante demais. Acho que pode ser o mesmo caso para outras meninas. É interessante que, além dela pontuar essa insegurança, esse medo com erro, né? Ela pontua também com acerto. A crítica e o julgamento que acontece quando ela acerta também, por ser sabe tudo ou ser confiante demais. É o que a Val Kagan, eu acho que fala. Ela diz, né, que a mulher ela é condenada a ser aquele ser que não raciocina, mas é recriminada a se raciocinar. E aí, quando a gente vê. Peraí, que eu me perdi nos meus papéis. Quando a gente vê a pergunta, já houve algum momento que você não se sentiu bem na aula de matemática, seja porque alguém te tratou mal ou porque você se sentiu insegura? A Jéssica fala, sim, no sexto ano eu levei um sermão grotesco do meu professor por perguntar demais. Foi desconfortável, quase chorei. Durante o resto do ano, ignorei a existência daquele professor e fui fria. Durante uma aula online, fui totalmente ignorada por um professor de matemática pela pergunta de um menino. Esse tipo de situação faz com que a aluna não se sinta bem-vinda, né? O Terpa fala que as crenças que uma pessoa tem sobre ela, sobre as suas capacidades, elas muito vêm também das experiências anteriores. Então, esse tipo de coisa acaba reforçando que o menino vai ser mais ouvido sempre, que a sua dúvida não é importante, fica complicado. Né? Agora, quando a gente pergunta novamente, você acha que os meninos são mais confiantes na aula de matemática? A Ângela fala, eles sempre se destacam, mesmo não sendo os melhores. Também teve um evento na minha sala que o professor pediu para indicarmos alguém que considerássemos bom em matemática na nossa turma. E na nossa turma temos duas monitorais de matemática. E mesmo assim, os primeiros nomes citados foram todos meninos. É como se a gente tivesse que provar toda hora que somos boas no que fazemos. E eu quis deixar, de propósito, a grafia que a Ângela deixou. Ela colocou duas monitorais com esse A maiúsculo de propósito para frisar que, nesse caso, é ela, que ela falou antes que era monitora, e uma outra colega. E aí, nesse caso, a gente percebe o quanto, por exemplo, esse estereótipo ele ainda fica fixado, como a gente viu na nossa revisão de bibliografia. No trabalho de Matos, a gente vê que os estudantes ainda têm essa visão de que o homem tem um cérebro maior do que das mulheres, por isso que ele é melhor em matemática. Enquanto a gente ainda tem professores que falam que os meninos são bons e as meninas são fracas. Enquanto a gente ainda vê questões de avaliações falando sobre, colocando a mulher sempre nesse lugar do cuidado e do zelo. Enquanto a gente faz isso, o estereótipo vai continuar sendo uma ameaça. E aí, quando a gente viu que quando a gente perguntou se você já sentiu que algum professor ou professora de matemática tratou os alunos meninos de forma diferente das alunas meninas durante a aula, a Cláudia falou pra gente. Percebo que alguns professores tratam as meninas com menos seriedade e profissionalismo, e até as levam menos a sério em suas perguntas, comentários e explicações. A Luciane fala: eu faço aulas de matemática preparatórias para Olimpíadas de matemática gratuitas. E os dois professores são homens. Eles normalmente pedem opiniões apenas dos alunos meninos. Acredita que não seja por mal, mas percebo uma certa preferência dos professores por eles. Bom, como a Luciane fala, né? Por mais que não seja por mal, Xavier ela traz para gente que mesmo os professores e as professoras, né, mesmo exercendo as suas funções, seu ambiente de trabalho, eles carregam seus próprios valores, suas próprias crenças sobre tudo, né? Mas também sobre os papéis de gênero, sendo capaz de reforçar ou desconstruir expectativas associadas a esses papéis. E aí, quando a gente pergunta mais diretamente para elas, tá, mas como você caracteriza uma pessoa boa em matemática? Uma coisa que apareceu assim demais pra gente foi a rapidez. A Nedir fala:
Uma pessoa que consegue, pessoa boa em matemática, é uma pessoa que consegue fazer cálculos difíceis, tem um raciocínio rápido, consegue fazer alguns cálculos mentais e rápidos. A Daniela fala, acho que uma pessoa que pega as coisas bem rápido na aula, pega no sentido de entende rápido, né? E a Eliane fala, para mim, uma pessoa boa em matemática tem raciocínio rápido, compreende e coloca em prática conhecimentos matemáticos no cotidiano para resolver problemas. Tem facilidade com situações complexas de entender. Essa rapidez a gente vê também no trabalho da professora Mendick, que elas, no trabalho dela e aqui também, elas associam essa pessoa boa em matemática com uma pessoa rápida, né? Como se a pessoa que demora um pouco mais para fazer a conta, que demora, precisa de um tempo a mais para fazer uma prova de matemática, que demora um pouco mais para entender, não fosse tão boa assim. E aí, continuando nessa mesma pergunta, a Carolina ela falou assim para gente: eu considero boa em matemática aquela pessoa que consegue enxergar a solução de um problema sem muito esforço e conhece bem todas as operações e propriedades necessárias para acertar o exercício. Normalmente essa pessoa acha mais uma forma criativa para resolver a mesma questão. Repare que aqui aquela segunda partezinha ali, ela fala que a pessoa consegue enxergar a solução de um problema sem muito esforço, como se essa facilidade, essa fosse o que definisse, né? Como se o esforço não caracterizasse a pessoa boa em matemática. Agora, quando a gente fala para a Luciana, ela já amplia esse conceito. Ela fala que uma pessoa boa em matemática seria tanto alguém com facilidade para aprender e utilizar os métodos matemáticos aprendidos, quanto alguém que se esforça para entender e estuda muito para acompanhar colegas com mais facilidade. Então, ela incluiu os dois casos. Mas ela fala que para você ser boa em matemática, é claro que já ajuda a nascer com facilidade. Mas o mais importante é estimular os aprendizados e se esforçar para manter contato com os números. Então, ela coloca como uma possibilidade, como se ou a pessoa nasce assim ou não nasce assim. E, ok, ela percebe que nos dois cenários dá para a pessoa ser boa em matemática, mas ela ainda enxerga como algo biológico mesmo. A gente é bom em matemática se a gente nasce dessa forma. E aí, para eu finalizar, o que a gente mais discutiu, o que a gente mais viu, foi principalmente essas inseguranças que as meninas relataram durante a prova. Mesmo elas sendo meninas, todas elas, premiadas no BMEP, e a maioria premiadas em outras Olimpíadas também, de matemática ou de outras áreas. E elas também relataram para a gente várias experiências negativas durante a aula de matemática que fizeram que elas não se sentissem incluídas e que elas se sentissem desrespeitadas. Além disso, uma coisa que destacou para a gente conseguiu criar essa persona boa em matemática, que elas destacaram, a gente conseguiu juntar essas características, que essa pessoa para elas, né? Que faz cálculos rápidos, que não erra, ou seja, sabe tudo, que aprende com facilidade, que é inalcançável, né? Que é um gênio inalcançável, que a gente vê também no trabalho da professora Mendes. E aí, uma das nossas principais reflexões é sobre a própria BMEP, que é uma competição que coloca no edital dela como objetivos, dois deles, né? Identificar jovens talentos na matemática e promover a inclusão social a partir da disseminação de conhecimento. Então, é importante refletir que tipo de habilidades estão sendo valorizadas e incluídas nessa competição. Porque faz sentido as meninas elas enxergarem uma pessoa boa em matemática, quem é rápido e quem não erra, porque elas foram premiadas numa competição que elas têm que acertar o máximo possível num determinado tempo. Mas é esse tipo de talento, é isso que define um talento, a excelência matemática, é isso, de fato, todo mundo está sendo incluído nisso. Então, ficam aqui os nossos questionamentos. E é isso, gente. Obrigada.